O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tem poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e toda parte vinha procurá-lo. Palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje traz algo para nós fundamental da existência humana. É a exclusão e a nossa fé em relação a Deus. Como nós lidamos ou percebemos quando nós somos excluídos de tudo? Qual é a sensação? É o que nos apresenta então hoje a primeira leitura. O livro do Levítico trata da forma das pessoas, das normas para participar do culto, ou seja, da comunidade. Então os leprosos sofriam muito, porque além de ser excluído, condenado à morte, era excluído também do convívio das pessoas, ou seja, da tenda, da reunião, da oração. Então ele tinha um duplo castigo: exclusão da comunidade e esperar a morte. O que restava a ele? E dizer assim algo muito sério, porque ele tinha ainda que anunciar que ele era impuro, não podia ser tocado, porque a lepra foi um grande mal na sociedade. Até pouco tempo no Brasil ainda tinha muito, chamado hanseníase. Ainda não terminou. Hoje tem tratamento, tem cura. Mas na época o que acontecia? Também era como um aspecto religioso. As pessoas eram excluídas porque tinha uma alta contaminação. Como a gente percebe hoje também com a pandemia do vírus. É muito triste, gente, acompanhar as pessoas nesta fase, ou aqueles que morrem sem, muitas vezes, uma assistência e até assistência religiosa. Porque é proibido você até dar unção aos enfermos nos hospitais. E o velório, então, que coisa muito triste. Eu tenho acompanhado bastante. Muitas vezes você chega, você nem pode chegar perto. A família ali, poucas pessoas, porque não pode nem fazer um momento de velar o seu defunto. Fazer o seu momento de luto. Ou seja, a exclusão do passado ainda continua no mundo de hoje. Como que nós lidamos com isso? E outra exclusão que a gente consegue fazer no mundo de hoje é excluir as pessoas das realidades porque não concorda comigo ou porque tem outra cultura, outra forma de ser. Então ainda a nossa comunidade, depois de 2000 anos de cristianismo, a gente ainda continua excluindo. Como vamos trabalhar isto? É um processo de inclusão religioso e social. Então é isso que a leitura chama a atenção. Diz assim que eles sofriam muito por causa disso. E a sociedade hoje continua sofrendo. Alguém me disse hoje, falou assim: Frei, será o que Deus quer da humanidade com tudo isso que está acontecendo? É uma pergunta. O que Deus espera de nós? Com certeza espera o quê? Uma nossa conversão. O nosso novo olhar sobre o humano. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela disse assim: Frei, eu e meu esposo ficamos na UTI graves. Ele ficou entre a vida e a morte, 32 dias na UTI. E eu, como eu estava contaminada também, ficamos juntos.
E cada dia eu pensava assim, será que ele vai estar comigo amanhã? E graças a Deus, ela falou assim, que os dois se recuperaram, porque eles tiveram uma fé firme. E ele dizia, Senhor, não deixa eu morrer ainda não, cuida de mim, porque eu ainda tenho a minha família para cuidar. Mas depois disso, ela me disse algo muito importante. Falou, a nossa vida não vai ser a mesma nunca mais. Porque aquilo que parecia importante para nós não é mais. Nós temos um novo nascimento. Deus nos deu uma nova possibilidade. E nós vamos aproveitar cada momento da vida, mas agora num caminhar mais com Deus. Então Deus espera algo de nós, gente. Mas a nossa atitude é que temos que mudar a nossa mente, para perceber então esta realidade. Depois, o salmista de hoje fala algo importante, que o Senhor é nosso refúgio e a nossa alegria. Ou seja, nós encontramos a nossa força em Deus. Porque tantas pessoas buscam tanto refúgio em outras coisas, e nada neste mundo pode acrescentar um dia sequer na nossa vida, a não ser Deus. Então, como vamos perceber isso? Ele diz assim que o Senhor, quando a gente confessa o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus sempre nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Então, como Deus é bom para cada um de nós. E essa alegria se dá, então, continua na segunda leitura de hoje. São Paulo dizendo, olha, sede imitadores de Cristo, como eu sou. Então ele diz assim, que nós precisamos buscar fugir das ocasiões do mal e viver o bem. Imitar a Cristo. Então a nossa atitude de católicos, a nossa atitude de cristãos, será que nós estamos imitando a Cristo? Será que tudo que você faz no cotidiano, você diz assim, será que Cristo está sendo glorificado com esse ato, com a minha vida, com a minha forma de ser? Então, imitar a Cristo é algo importante. É viver a nossa fé, nossas relações. Só, gente, que nós estamos vivendo num mundo muito difícil, com tantas polarizações, de ideologias, de tanta coisa. As pessoas hoje não têm mais paciência com o outro. Aquilo que a gente não tinha por um respeito, a gente não falava, a gente respeitava o outro. Hoje, na rede social, na internet, as pessoas são outras pessoas. Agride, fala mal, assume uma personalidade que não é sua, outro perfil. E aquilo que a gente não teria coragem de falar para ninguém, a gente, na rede social você fala tudo e como se fosse a verdade, que é pior. Então hoje é difícil você saber qual é a notícia, se é verdadeira ou não. Qualquer motivo que você fala, qualquer coisa que você coloca, é deturpada a realidade. Então como vamos viver sendo imitador de Cristo nessas realidades? A nossa atitude hoje tem que ser diferente. Nós temos que ter um crivo muito sério em relação à informação e à nossa adesão a Cristo. Então São Paulo diz que para resolver isso é só sendo imitadores de Cristo no cotidiano da vida. O Evangelho de hoje traz esse tema tão importante que é a cura, a libertação. E Jesus é um novo olhar, porque no Antigo Testamento, a gente percebeu na primeira leitura, que as pessoas eram excluídas. No Novo Testamento acontece algo diferente na pessoa de Jesus. Então eu gostaria de trabalhar praticamente 3 palavras fundamentais deste Evangelho, que é um novo modo de ver Deus. Primeiro, é a compaixão. A compaixão que Deus tem por nós. O que é compaixão? Sofrer com o outro. Sentimento que brota do coração de quem ama a Deus. Ter compaixão. Então Deus tem compaixão de nós. O que o leproso pergunta para o Senhor? Se tu queres, tem poder de curar. O que Jesus responde? Quero, fica curado. Então Jesus manifesta aquele que era excluído, e é interessante, como que esse homem chegou nesse lugar, nessa multidão? Porque não poderia. Ele rompeu as barreiras do preconceito. E Jesus também não podia tocar nele, Jesus faz o contrário, toca nele e fala assim, eu quero, fica curado.
Então a compaixão de Deus apresenta nesta realidade humana, divina. O divino que vai de encontro ao humano para tornar o humano mais divino e melhor. Outra palavra importante que eu gostaria de falar e perceber é a ternura de Deus. Nós temos um Deus terno, um olhar de Deus para nós, um Deus que olha por nós, um Deus que tem compaixão de nós. Tem uma ternura de Deus que abraça cada um de nós na sua infinita misericórdia. Depois, outra atitude que é importante é a proximidade de Deus. Deus está presente e o jeito de Deus estar conosco é nos acolhendo, nos aproximando dele. Ele se aproxima de nós, ele tomou a iniciativa. Através de quem? De seu Filho Jesus Cristo. Então é um novo olhar da face de Deus, é um novo perceber Deus. E assim a gente tem que ver no outro a face de Deus, ver no excluído a face de Deus, olhar para o Senhor através da Eucaristia, olhar para o Senhor na comunidade e dizer assim: Senhor, esta é a nova face. E depois um outro aspecto que a gente precisa ver é não excluir ninguém. Deus não exclui ninguém. Deus é um Deus próximo que olha cada um de nós com a nossa fragilidade, com a nossa forma de ser. Então nós precisamos sair de nós mesmos e ir de encontro ao outro. Abraçar, agora espiritualmente, o outro, né, nesse tempo de pandemia. Mas como a gente faz isso? Então aqui é um novo olhar, o olhar de compaixão, um olhar de ternura, um olhar de um Deus que se aproxima de nós. E nós estamos preparando já para um novo momento da nossa liturgia, que é o tempo da Quaresma que se aproxima. Quarta-feira já iniciamos a quarta-feira de cinzas. E na quarta-feira nós vamos ouvir uma palavra muito importante. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tu és pó e pó hás de voltar. Será que a gente já pensou nisso? Não é só fazer uma cremação não, né? É a nossa condição humana. Nós somos pó, saímos da terra e para a terra vamos voltar. Então é a nossa condição. Então o que é importante neste mundo? O nosso ser. Ser de Deus, ser imitador de Jesus Cristo. E com certeza Ele vai conduzir a nossa vida e a nossa história. E vamos passar por tudo isso porque Deus nos ama. Assim seja. Assim seja.